Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Amém? Você pode se assentar. Nós estamos nestas noites de quinta-feira falando sobre viver o poder de Deus. Como viver o poder de Deus? Para que viver o poder de Deus? Qual o objetivo de viver o poder de Deus? Quais os resultados de viver o poder de Deus? Então, nesta noite eu quero falar sobre o poder de Deus que nos conduz à vida e à piedade, como nós lemos aqui. A primeira coisa, irmãos, nós vamos falar aqui sobre vida e piedade. Por isso eu quero mostrar aqui aos irmãos algumas palavras que foram traduzidas como vida para a nossa língua portuguesa. A nossa língua, ela é um pouco mais restrita com relação à língua grega, que era usada no tempo de Jesus e no tempo dos apóstolos, e todo o Novo Testamento foi escrito na língua grega. O Antigo Testamento é escrito em hebraico, algumas porções em aramaico. E para a gente aqui, vida é vida, mas no grego existem algumas palavras que se referem a algumas diferentes condições de vida. Então, o texto que nós lemos aqui, o apóstolo Pedro está dizendo que pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida. Então, só esta primeira parte do texto já nos traz um grande entendimento sobre a nossa condição em Cristo hoje, sobre a nossa condição espiritual nos dias de hoje. Está dizendo que o poder de Deus nos concedeu as coisas que nos conduzem à vida. Então, tudo aquilo que o ser humano precisa para novamente ser religado à vida verdadeira, o poder de Deus já concedeu. Então não é que a gente vai alcançar, já foi liberado. Pelo poder de Deus foram concedidas, veja, está dizendo já foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida. Então nós vamos começar aqui entendendo um pouco sobre algumas passagens, alguns versículos bíblicos que falam sobre vida e as diferentes circunstâncias em que foram escritas e as palavras que foram usadas. Mateus 6:27 diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, isso aqui é Jesus dizendo, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, quem de vocês pode acrescentar um dia à sua vida? Quem de vocês pode acrescentar 1 hora a mais à sua vida? Então, esta palavra vida, aqui no grego, é uma palavra bem parecida com a que a gente conhece, que é relíquia. Por que a gente fala que uma coisa é uma relíquia, né? Porque já tem um certo tempo, né? Então aqui a palavra vida é no sentido de idade, de tempo de vida, de prazo de duração. Então a palavra usada nesse texto está dizendo, quem pode aumentar o seu prazo de validade? Quem pode aumentar o seu prazo de duração aqui nesta terra? Quem pode aumentar
um segundo no seu tempo de vida. Um pouquinho antes, Mateus 6,25 diz assim: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem como o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento? Então veja, Jesus estava falando aqui sobre preocupação. Não se preocupem. Não se preocupe com a vida de vocês, com o que vocês irão comer ou se vestir, porque a vida ela é muito mais do que alimento, do que roupa, do que veste. E a palavra usada aqui, no grego, ela está se referindo a fôlego de vida. Está falando aqui sobre alma, sobre vida natural. Está falando sobre coração, sobre a central das emoções. A outra passagem, Paulo escrevendo a Timóteo, a sua segunda carta, 2:4, ele diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve com negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Esta aqui já é uma outra palavra com relação à vida. É a bios, que a gente conhece, né, de biologia, o estudo da vida. Então aqui, quando Paulo está escrevendo isso, ele está falando sobre o curso, sobre o trajeto da nossa vida. Está falando também sobre aquilo que sustenta os recursos, as riquezas e os bens. Em Lucas 8,14, Jesus fala muito bem, ele diz assim: a parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e que no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Então Jesus aqui está falando sobre a parábola do semeador, que um homem saiu a semear e ele foi jogando a semente. Uma semente caiu na beira do caminho, as aves comeram. Outra caiu em lugar rochoso, não teve aonde ter raízes, veio o sol, murchou e morreu. E a outra caiu no meio dos espinhos, que é essa passagem aqui. Quais são os espinhos da nossa vida? Preocupações, riquezas e prazeres. Então, o vida aqui está dizendo nesse sentido. Mas o texto que nós lemos aqui, 2 Pedro 1,3, vou repetir aqui a primeira parte, diz assim: que pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Esta vida, a palavra usada aqui para vida é zoe. A gente conhece aqui no Brasil o zoológico. Em inglês é só o zoo, né? O zoo, Z-O-O. Mas zoe significa vida absoluta. Então, este zoe é diferente da vida bios, que significa o curso da nossa vida, os recursos, as riquezas e o sustento. É diferente desse psuche, que fala sobre o fôlego de vida da alma e do coração, e é diferente do relíquia, que fala sobre o tempo de vida. Então, quando o apóstolo Pedro, ele está falando sobre que o poder de Deus nos deu vida, ele não nos deu uma vida qualquer, não nos deu uma vida terrena, não nos deu uma vida banal, não nos deu uma vida com um prazo limitado, mas ele nos deu uma vida absoluta. É interessante que essa palavra zoe significa uma vida igual à vida de Deus, aleluia, e é a mesma vida que Deus concedeu a Jesus, aleluia. Então, quando Deus nos chamou, Ele está dizendo aqui que pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que nos conduzem à vida. Está dizendo que nós fomos conduzidos até a vida de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. João 5,26 diz assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então veja bem,
E nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Essa semana ainda mandei um link de um vídeo para o Gustavo. Ele falou assim: agora não durma a noite toda. Porque os cientistas, eles pegaram dois dos como é que é? Telescópios, né? Eles pegaram dos dois mais poderosos e lançaram no espaço. E eles apontaram para algumas direções. O primeiro lá, acho que é o Hubble, né? James Webb, né? O Hubble, o cara falou assim: eu vou apontar para aquele ponto escuro ali, porque eu acho que ali não... E ficou lá. E o James Webb apontou para outra direção. Os irmãos estão ligados aqui, né? E ficou lá. E eles foram estudando, e eles descobriram que o universo não está em expansão, que o universo não está em criação, que o universo está prontinho, aleluia, 163 milhões de anos-luz de diferença, o universo está prontinho, não está indo nem para lá, nem para cá, nem diminuindo, nem expandindo, está pronto. Então os cientistas ficaram todos perdidos, dizendo: agora a gente tem que voltar do zero, temos que rever todos os nossos conceitos, porque a ciência está provando aquilo que a Bíblia já nos diz, e nós sabemos faz tempo, que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele disse: haja. Criou tudo. Hoje eles estão com esses satélites, esses telescópios poderosíssimos, tentando descobrir aquilo que nós já sabemos pela palavra de Deus. O nosso Deus é poderoso, tudo foi criado por Jesus, e tudo é sustentado por Jesus, aleluia. Então este Deus que criou todas essas coisas, e um cientista, ele estava dizendo assim, ele estava falando a respeito disso, ele falou assim, que é impossível que o universo tenha vindo de uma explosão, que o universo tenha vindo do nada. Ele falou assim, existe quantas? 114 regras, leis que governam o universo, 100 e alguma coisa, 114 leis que governam o universo. E ele falou assim, se pegar uma dessas leis e mudar um número depois da vírgula ali, o universo implode, vira em nada. Então Deus colocou tudo no lugar certo, na hora certa, no lugar certo, no ponto certo. O sol está na distância certa da terra, um pouco para lá a gente morreria congelado, um pouco para cá a gente morreria assado, a lua um pouquinho para lá, o mar ia ficar paradinho e tudo ia morrer, porque não haveria marés, não haveria correntes marítimas, e a lua um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, tudo seria inundado. Então Deus fez tudo, colocou tudo no lugar certo, aleluia. Este é o Deus que nós estamos falando. Este é o Deus que nos chamou para co-participar da sua natureza. Quando estou falando aqui que Zoe, que nos foi concedida a mesma vida de Deus, é como nós lemos aqui, deixa eu voltar aqui no versículo 4, que diz assim, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina. E tem como o crente ficar meio depressivo? Tem como o crente ficar abatido? Tem como o crente ficar triste? Nós somos coparticipantes da natureza divina. O poder de Deus foi manifesto e nos conduziu a esta vida extraordinária, uma vida absoluta. A gente passa por lutas, a gente passa por dificuldades, sim, a gente chora, a gente passa por momentos de tristeza, mas aí a gente se lembra que o poder de Deus se revelou, para que a gente tenha uma vida absoluta, a mesma vida de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. João, na sua primeira epístola 1:2, ele diz assim, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunha, e anunciamos a vocês a vida eterna,
que estava com o Pai e nos foi manifestada. Aleluia! Veja que coisa extraordinária. Então Deus não nos chamou para uma vida qualquer. A vida do cristão não é uma vida qualquer. Por isso o cristão não pode olhar para o mundo, não pode olhar para as pessoas que não têm Deus e tentar fazer dessas pessoas parâmetros. Porque essas pessoas, elas têm a vida biológica, elas têm a vida natural, mas elas não têm esta vida que só é manifesta e só é concedida àqueles que estão em Deus, àqueles que estão em Cristo. Aqueles que provam do poder de Deus, aqueles que vivem o poder de Deus. Então por isso nós não somos mais do mundo, nós não pertencemos mais ao mundo, nós não temos mais nada a ver com o mundo, a nossa vida não é igual aos do mundo, porque a nossa vida é absoluta em Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E assim como Deus compartilhou com Cristo esta vida, ela também foi liberada a nós, como nós lemos aqui, Pedro dizendo: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida. Nós não estamos caminhando em direção ao caos. Nós não estamos caminhando em direção às trevas. Nós não estamos caminhando em direção à morte. Nós não estamos caminhando em direção ao inferno, nós estamos caminhando em direção, sendo conduzidos a esta vida extraordinária. Oh, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a palavra do Senhor diz assim, que uma pessoa, ainda que esteja morta, ela viverá. Porque esta vida é que Adão e Eva, eles possuíram esta vida. Adão e Eva, eles eram perfeitos no jardim do Éden. E a vida deles era perfeita e Deus podia se manifestar plenamente. Quando os homens querem ver a Deus, no Antigo Testamento, queriam ver Deus, não, se vocês verem, vocês vão morrer. Olha, eu vou passar bem rapidinho, só na fenda aqui, para você só dar uma olhadinha, vai ver minhas costas ainda. O camarada ficou brilhando um bom tempo, né? Teve que usar um véu sobre o rosto, porque resplandecia só. Né? Então hoje nós não podemos ver Deus na sua plenitude, porque a nossa condição não permite. Nós seríamos fulminados. Assim como aqueles que tocavam a arca da aliança, sem autorização, eram fulminados, porque tocavam a glória de Deus. Então nós estamos falando que Adão e Eva, eles estavam numa condição tão extraordinária, a vida deles era tão semelhante à vida de Deus, que Deus descia toda a viração do dia para conversar. Daí, como foi o dia, Adão? Como foi o dia, Eva? Imagine que papo interessante que não era? O próprio Deus descendo e conversando, mas eles desobedeceram. É interessante que a promessa, não é bem uma promessa, um decreto de Deus, vamos dizer assim, falou assim, ó, vocês vão viver aqui esta vida perfeita, esta vida plena, esta vida absoluta, esta vida de Deus, esta natureza divina na plenitude. Mas o dia que vocês comerem do fruto proibido, se vocês comerem, vocês morrerão. E Eva foi lá, comeu, passou o fruto para Adão, comendo, e não caíram mortos. Por que eles não caíram mortos? Porque foi esta natureza divina que foi desligada deles. Eles continuaram vivos na sua biologia. O coração continuou batendo, os pulmões continuaram a fazer a sua função, o rim, cada órgão continuou funcionando, o sangue continuou circulando, eles não morreram fisicamente. A morte ali foi a separação de Deus. E eles foram então separados
Eu até fiz uma anotação aqui: morrer era ser desconectado desta zoe, desta vida de Deus, mesmo que a bios e as demais vidas continuassem. Ali foi o início também da tal da relíquia, porque o homem não tinha prazo de validade. Adão e Eva foram feitos para viver eternamente. Esses dias eu estava vendo um pastor muito famoso aí, e perguntaram para ele: Adão e Eva viveriam eternamente? Ele ficou pensando: eu acho que não, mas como não? O próprio Deus falou assim: depois que eles pecaram, eu tenho que tirar estes dois daqui, porque se eles comerem da árvore da vida, eles viverão eternamente em pecado, e não vai haver mais solução para eles. Então Adão e Eva foram feitos para serem eternos. Eles foram criados e jamais conheceriam a morte, jamais saberiam o que é uma gripe, jamais saberiam a necessidade de andar com lenço para secar o nariz, para não passar vergonha, porque não existia nada, não existia coriza, não existia dor de cabeça, não existia pressão alta, pressão baixa, não existia nada de errado, porque a vida ali era absoluta, mas eles perderam. Mas a gente não precisa ficar desesperado, irmãos, porque Deus nos proporcionou um meio novamente, em Cristo Jesus, para que a gente tomasse posse desta vida de novo. E em João 14,6 diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se nós estamos falando de uma noite de como viver o poder de Deus, para que viver o poder de Deus? E quais as consequências, os resultados de viver o poder de Deus? A coisa mais extraordinária que nós aprendemos nessa noite é que Deus deu um jeito, mesmo sendo necessário enviar o seu único filho, para levar sobre si os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas desobediências, a dureza do nosso coração, as nossas iniquidades, que fosse crucificado, e com ele crucificado também o nosso escrito de dívida. Então Jesus bradou: Tetelestai, a dívida está paga. E ele pode dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Caminho significa o curso da nossa vida, significa o trajeto da nossa vida. Sabe quando agora estão aí no contorno sul, estão fazendo umas reformas ali para iluminação, e eles colocam cones, e aqueles cones ali na rodovia servem para dizer: o carro anda por aqui só trabalhador, no sentido daqueles que estão trabalhando na reforma. Então aqui é o maquinário, o pessoal. Então aquele cone está dizendo: o caminho é por aqui, está dando a direção. Então quando Jesus diz: eu sou o caminho, ele falou assim: se vocês seguirem o curso, se vocês seguirem o trajeto que eu estou dando a vocês, vocês chegarão à verdade. E a verdade aqui neste texto significa a completa revelação de Deus à nossa razão, a razão humana. Então Deus está dizendo: olha, eu me manifestei para conduzir vocês como um caminho, como uma baliza, como um GPS. Eu vim aqui para revelar completamente o que Deus é. Certa feita falaram assim: Jesus, mostra-nos o Pai. Ele falou: para quê? Quem vê a mim vê o Pai. E a Bíblia diz que nele estava expressa toda a glória de Deus. Aleluia! Caminho, a verdade e a vida. É interessante que em 1 João 5,12 diz assim: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. A importância de nós termos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. O apóstolo João,
Ele está sendo categórico, ele está afirmando, ele está fazendo aqui uma frase imperativa, dizendo: quem tem o Filho tem a vida. Que vida? Uma vida completa, a vida de Deus, aleluia. Então, quando nós falamos sobre o poder de Deus, que conduz a vida, não se trata de uma vida qualquer, não se trata de uma vida banal, não se trata de uma vida fútil, não se trata de uma vida normal, não se trata de uma vida frívola, não se trata de uma vida insignificante, não se trata de uma vida irrelevante, não se trata de uma vida superficial. Veja, quando a palavra do Senhor está dizendo que Ele nos deu vida, é para quebrar todas as fortalezas que o diabo tenta estabelecer na nossa mente, na nossa alma, dizendo que nós não temos valor, que a nossa vida não tem valor, que a nossa vida é banal, que a nossa vida é fútil, que a nossa vida é insignificante, que a nossa vida é irrelevante. O poder de Deus se manifestou para nos trazer uma vida que se trata a própria vida de Deus em nós, aleluia. A vida que Ele, por sua livre iniciativa, decidiu nos dar. Termino aqui fazendo duas perguntas. Qual é a vida que você tem vivido? Uma vida natural? Uma vida irrelevante? Uma vida sem significado? Qual vida que você tem vivido até o dia de hoje? A segunda pergunta: qual é a vida que você deseja viver? Uma vida natural? Ou você deseja viver esta própria vida de Deus, ser coparticipante da natureza divina? Vamos ficar em pé neste momento. Vida natural, vida fútil, vida sem sentido, ou vida que Deus, pelo seu poder, já liberou a todos nós? Pelo poder de Deus, foi concedido a você todas as coisas necessárias para conduzir você a uma vida igual à vida de Deus.